Deus nos abençoe. Boa noite, meus irmãos. Quem não esteve aqui hoje de manhã? Quem não estava de manhã aqui hoje? Então, você que estava, né, de manhã aqui, um pouquinho de paciência, que eu vou repetir a apresentação, tá bem? Eu me chamo Ana Paula Fraga, eu sou carioca, nasci e fui criada no bairro Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro. Aos 19 anos de idade, recebi meu chamado missionário, me casei com o Lenilson, meu esposo, que também tinha um chamado missionário, e eu tinha um chamado, mas não sabia como Deus queria me usar. Mas ele já estava com isso mais definido quando nos conhecemos. O desejo dele era ajudar as nossas igrejas que estivessem passando tempos difíceis. E assim nós fizemos. Desde o ano de 2011, temos sido enviados para as igrejas da nossa denominação para ajudá-las a se levantarem, se reerguerem e continuarem servindo ao Senhor ali. E o nosso envio mais distante aconteceu em janeiro de 2019, quando nós chegamos na cidade de Rio Grande, que fica no extremo sul do nosso Brasil, lá no finalzinho do Rio Grande do Sul. Eu costumo dizer que eu estou mais perto do Uruguai, né, mais perto da fronteira do Brasil com o Uruguai, que é o Chuí, do que mais perto de Porto Alegre. Né? Porto Alegre, a capital gaúcha, está bem acima do estado e a gente já está lá no finalzinho. Eu acredito que, devido às situações que aconteceram no Rio Grande do Sul nesse mês, eu até gostaria de pedir, se fosse possível, para projetar aquela canção. Acho que a penúltima canção que o Ministério de Louvor cantou, Deus está lá. Deus está lá, amém. E me emocionei muito lendo a canção, né, a letra da canção, porque a gente revive tudo o que aconteceu lá nesse período e ainda está acontecendo. E nós acreditamos, morando lá, que ainda vamos enfrentar meses à frente de muita dificuldade. O Rio Grande do Sul, eu até tenho uma canção gauchesca que diz, né, a terra que amei desde guri. E aí eu digo, eu não amei essa terra desde guria porque não conhecia. Mas quando conheci, amei. Eu sou muito feliz morando no Sul. O povo gaúcho é um povo muito acolhedor. O estado do Rio Grande do Sul é um estado muito necessitado do evangelho, da palavra de Deus, né? E tudo que nós vivemos esse mês, né, de maio, e a proporção disso é tão grande, irmãos. O Rio Grande do Sul ele tem 497 municípios. E desses, 466 foram atingidos pelas inundações. Inclusive a cidade que eu moro. Então, há diversas pessoas que perderam tudo, há diversas pessoas que perderam muitas coisas, e há um número muito expressivo de pessoas abatidas, tristes, mas é um povo muito guerreiro, né? Um povo lutador, um povo bravo, né? O gaúcho tem uma história de luta, de bravura mesmo, e eles, assim, têm se levantado. De manhã eu também falei para vocês que o nosso país ele está no topo do ranking dos índices de depressão e ansiedade. E Porto Alegre, seguido de Belo Horizonte, são as capitais brasileiras com maior índice de depressão e ansiedade. Então, nós estamos lidando com uma população doente emocionalmente. E tudo isso que aconteceu no Rio Grande do Sul traz ainda mais doença, abatimento, medo e preocupação. Então, quando eu estava lendo ali, né, a canção, se eu for ao céu, vamos ler juntos? Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, ali a tua mão está, ali a tua mão está. Pode passando. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Só uma pausa, né? Quantas pessoas que não conhecem Jesus, não entregaram a sua vida a Jesus, não sabiam que haviam diversas igrejas, diversas pessoas atuando, enviando quentinhas. A nossa igreja ficou responsável pela janta em uma comunidade onde a água subiu mais do que a cintura. E muitas pessoas se recusavam a sair das suas casas. Os irmãos iam de barco naquela água suja, né,
vinha toda aquela sujeira desde lá de cima do rio Taquari, do rio Guaíba. Aquilo entra na Lagoa dos Patos e vem descendo em direção à cidade que eu moro, Rio Grande. E é ali em Rio Grande que essas águas vão para o mar. Então, se enche lá, automaticamente vai encher na nossa cidade. Muita sujeira, e não apenas isso, irmãos. Os bueiros, eles estouravam. As águas subiam dos bueiros e elas inundavam as ruas. Também assim, águas do esgoto. Uma amiga minha, né, da igreja, a casa dela não encheu, mas as ruas ao redor sim, então ela precisou sair de casa para não ficar ilhada. Mas ela teve que retornar, porque ratos invadiram a casa dela. Casa de madeira, os ratos faziam um buraco para entrar entre um cômodo e outro, e eles precisaram voltar para casa. Muitas pessoas passaram situações muito difíceis, ainda estão passando. Deus está quando amanhece, Deus está no fim do dia. Deus está, Deus está. Juntos, irmãos, vamos ler juntos. Conhece tudo, Deus está. E o que preciso, nele está. Está. Deus está, e é o meu consolo. Deus está, e a minha alegria nele está. Se eu for... Aquele pedacinho que o pessoal foi cantando, né? Foi fazendo aquele contracão, não sei se é assim que fala. Né? Que foram cantando juntos. E aí o rapaz, o guri foi cantando. Esse aí mesmo? Ah, desculpa. Então, Deus está quando amanhece. Deus está. E eu gostaria de te pedir, por alguns segundos, que você fechasse seus olhos e você orasse pela população do Rio Grande do Sul. Tem uma canção que eu canto, né? Gosto muito, uma canção gauchesca, que diz: é o meu Rio Grande do Sul. Céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce, e o que mais floresce é o amor. Então você pode, por alguns instantes, interceder por essas pessoas, pela população gaúcha, e por tantos missionários, homens e mulheres de Deus, que abraçaram essa terra e estão ali, pregando o Evangelho. Pai, nós oramos nessa hora, para que a força e o consolo do Espírito Santo venha sobre cada família, que perdeu os seus bens, parte da sua história, pessoas que têm medo de voltar para sua casa, porque não sabem se isso pode acontecer de novo. Oramos, Senhor, por tantos homens e mulheres de Deus que estão ali no meio dessa calamidade, como um braço forte, sustentando e ajudando a quem precisa. Nós te agradecemos, Senhor, por tantas pessoas no Brasil e fora do Brasil, que generosamente contribuíram, enviaram doações. Nós oramos, Senhor, para que as águas baixem, para que as nossas ruas, praças, pontos turísticos possam ser novamente ocupados por pessoas. Que se veja, Senhor, na orla do Guaíba, na orla da Lagoa, as pessoas sentadas tomando seu chimarrão, as famílias unidas, felizes, como é um cenário tão típico no Rio Grande do Sul. Nós oramos, Senhor, para que o Rio Grande do Sul se renda a Cristo Jesus. Que a palavra do Evangelho que traz esperança, não só para esses dias aqui no mundo, enquanto vivemos nessa terra, mas a esperança do porvir alcance lares, famílias, corações. Aqueles que estão enlutados, Senhor, possam receber a força e o ânimo, uma nova motivação para continuar a sua vida. Ajuda-nos, Senhor, na reconstrução da nossa terra, dos nossos aeroportos, rodoviárias, escolas, hospitais, tantos locais afetados, tantos locais destruídos e fechados. Nós oramos pela nossa capital, Senhor, para que o porto volte a ser alegre. E que nós possamos viver dias de paz e alegria num futuro bem próximo. Essa é a nossa oração, confiantes em Ti, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos, no capítulo 5. E eu quero compartilhar com você uma palavra que mostra o que Jesus faz na vida de uma pessoa. Quando Jesus entra na vida de alguém, o que pode acontecer? Que tipo de impacto
essa vida, essa família, muitas vezes até esse lugar, um bairro, uma cidade inteira, pode ser completamente transformado pelo poder e pela presença de Jesus. Em Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 1, nós podemos ler: Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos ou Gadarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém poderia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, estava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. Você pode repetir isso comigo? Assentado, vestido e em perfeito juízo. E temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que aconteceram ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhe tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis, ou seja, uma região de 10 cidades, tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Até aqui. Irmãos, nós vemos aqui um homem endemoniado, havia nele muitos demônios, e não é sobre isso que eu quero me ater nessa noite, mas aquele homem, ele vivia de maneira tão ruim, de maneira tão assustadora, e pode ser que a gente não se identifique com ele, visto a realidade que ele enfrentava. Talvez você pense: eu nunca estive assim, desejando morar num cemitério, né? Ficando ali no meio dos sepulcros, nem gosto de ir a cemitério. E porque esse exemplo ele é de um extremo tão grande, talvez seja difícil se enxergar nessa situação. Então, quero trazer assim para as questões mais possíveis da minha vida e da sua. A Bíblia vai dizer que esse homem ele era dominado pelos espíritos malignos. Como a Bíblia também diz que um homem sem Cristo não faz o que ele quer. Um homem sem Cristo não vive do jeito que quer. A Bíblia diz que ele é dominado pelo príncipe das trevas, que alimenta a sua carne, o seu impulso carnal, o seu desejo de fazer o que é bom para ele, se colocando no centro. A carne faz isso, coloca o homem no centro. Quando a vida é equilibrada e saudável, mantém Deus no centro. Aí eu e você podemos nos identificar com esse homem. A Bíblia vai dizer também que diante de tanta situação que ele enfrentava, as pessoas
tiveram a ideia de prendê-lo, amarrá-lo com correntes, em um ambiente talvez em que identificasse que mais combinava com ele. Você tem que ficar aí, porque é aí que combina com a vida que você vive. Isso mostra as nossas tentativas humanas e falhas de resolver a nossa vida sozinhos. A gente tenta se controlar, a gente tenta mudar, a gente tenta fazer. Quem aqui, principalmente as mulheres, já fez dieta incontáveis vezes? Ninguém. Inacreditável. Então me ajuda, Netia, pelo menos você que me chamou. Mais alguém que se junte aqui a nós, a minha Netia, obrigada, agradeço a contribuição. Tentativas incontáveis. E aí a gente emagrece um pouquinho e diz assim, nunca mais eu vou engordar. Nunca mais. E daqui a pouco a gente já está, né? No forró gospel, no efeito sanfona. Vai e vem, não é assim? Nós tentamos resolver o nosso problema do nosso jeito. Muitas vezes nós ficamos igual os discípulos, tentando resolver o problema da tempestade, fazer com que o barco não afunde, não naufrague, e a gente vê que não tem mais como resolver. E aí chama o Senhor. Assim era na vida desse homem. Inúmeras tentativas para que ele fosse controlado, inúmeras tentativas para que ele não fizesse mal a si próprio e às pessoas com as quais ele convivia. Mas todas elas foram frustradas, porque a Bíblia diz que eles prendiam esse homem e ele fazia o quê? A sua carne, ela só pode ser controlada pelo Espírito Santo. Tanto que o nome é fruto do Espírito. Eu não produzo isso. É o Espírito que produz em mim. E sem a ajuda de Deus, você nunca pode viver a vida que Deus tem para você. Nunca. Sem a ajuda do Espírito Santo, nós nunca podemos viver do jeito que Deus quer. Da maneira que Deus nos criou para viver. E não porque Ele tem problema de autoestima. Deus, deve ser uma pessoa assim, com uma péssima autoestima, que Ele quer o mundo todo ao redor dEle, fazendo o que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, o adorando sem parar. Não. Porque o que Ele tem para você é infinitamente melhor e maior do que o que você pode produzir e pensar para si mesmo. Deus não está pensando nele, está pensando em nós. Deus é autossuficiente, Ele se basta. Ele tem em si próprio tudo o que Ele precisa. Ele se autossustenta, Ele se automantém. Ele é autossuficiente, irmãos. A adoração não é para dar para Deus o que Ele não tem. Porque Deus tem tudo. Deus é tudo em todos, como diz Paulo. A adoração é para que eu e você possamos estar alinhados nos propósitos que nos levam a uma vida equilibrada e uma vida de paz. Certo? E aquele homem então é preso e se solta, e vivendo do jeito que ele quer, o que ele causa nas pessoas? Medo, pavor, pânico, afastamento. Quantas vezes a gente aqui soma histórias de relacionamentos quebrados, de problemas na família, de problema no casamento, de problema com os filhos, de problema no trabalho, porque a gente não cede, o outro não cede, a gente quer do nosso jeito, o outro quer do jeito dele. E nessa briga sem fim, como a gente aprendeu hoje de manhã, a gente fica nessa guerra de braço, ninguém ganha. Não tem vencedor, é só um desgaste emocional que nos leva a lugar nenhum. Vivendo do jeito que a gente quer, não fazemos bem para a gente. Vivendo do jeito que a gente quer, não fazemos bem para o próximo. Vivendo do jeito que a gente quer, não fazemos bem para a sociedade. Inclusive, a Bíblia diz que a criação aguarda com expectativa o momento que eu e você vamos nos manifestar nesse mundo como filhos de Deus. Não como filhos da ira, mas como alguém controlado, dominado, orientado, esclarecido pelo Espírito Santo. Quando nós permitimos que Jesus nos encontre, porque isso é a coisa mais linda do Evangelho. Quando a gente encontra Jesus, a gente descobre que Ele já estava nos procurando há muito tempo. Você pode se lembrar do dia que você fez a sua confissão de fé? O dia que você reconheceu que Jesus era o Senhor e Salvador da sua vida? Eu tinha 16 anos de idade, quando me entreguei para Jesus. E eu achei que eu estava procurando. Mas eu descobri que era Ele quem me procurava.
Assim como Jesus atravessou aquele mar, apenas para mudar a vida daquele homem. Se você ler a história com carinho, com atenção, você vai ver que Jesus não fez nada ali que não fosse isso. Jesus entrou num barco, atravessou o mar, curou aquele homem, libertou, entrou no barco e foi para o outro lado para curar a filha de Jairo, para curar a mulher com fluxo de sangue, no movimento de ser espremido pelas pessoas, apertado por uma multidão. Jesus enfrenta uma navegação primitiva, um barquinho de pesca, atravessa o mar, se desgasta fisicamente, emocionalmente, para alcançar aquele homem endemoniado, dentro de um cemitério, preso por corrente. Não existe nenhum lugar profundo, vergonhoso, humilhante, marginalizado que você esteja que Jesus não possa ir. Não existe nenhum lugar que Jesus tenha ojeriza para te alcançar. Pelo contrário, hoje de manhã eu também falei sobre isso. Se eu subir no mais altos céus, eu verei o Senhor. Isso era óbvio para a sociedade daquela época, porque tudo que tinha a ver com deuses era alto. Se referia a coisas altas, a lugares altos. Mas o salmista, porque quem anda com Deus sempre vê além, né? Quem anda com Deus nunca está vendo só o que acontece agora, está sempre com um passo à frente. O salmista traz uma revelação surpreendente para as pessoas daquela época. Se eu descer no mais profundo abismo, ali eu me encontrarei com o Senhor. Porque nem mesmo as trevas são escuras demais para Ele. Eu não sei que lugar você está, espero que seja num lugar alto. Mas se você estiver num lugar baixo, muito escuro, o Senhor te alcançará. Como eu citei aqui o que aconteceu no Sul, vocês viram muitas coisas nos noticiários nacionais, mas nós que moramos lá, vimos muito mais coisas, porque os noticiários eram locais. Então, era o dia inteiro, tem ainda, um plantão que a RBS fez, que é a Globo do Sul, né? A empresa lá que representa a Globo no Sul. A RBS fez um plantão chamado Salve Rio Grande. E de vez em quando aparecia aquele plantão, várias vezes ao dia, com notícias. Inúmeras imagens, pessoal, de lugares completamente inundados, onde eles entravam de barco, tocando sino, gritando, tem alguém aí, tem alguém aí, tem alguém aí. E de repente você vê uma mão na janela, sacudindo, clamando por ajuda. Casas, né? Eu vi o relatório de um bombeiro que entrou numa casa, ele falou que já havia passado naquele local e não tinha ninguém. E sentiu de voltar àquele local. Quando ele volta, ele ouve um barulho, uma vozinha, era uma criança especial. Sua mãe havia morrido e seu pai também. Pelo cenário, o bombeiro disse, muito provavelmente os pais morreram, tentando proteger aquela menina especial. E ela estava ali agarrada nos corpos dos seus pais mortos, pedindo ajuda. Na verdade, nem pedindo ajuda, ela não tinha nem consciência do que estava acontecendo. E aquele bombeiro chegou ali e resgatou-a. Diversas famílias, até um cavalo ficou famoso, né? Lá ele ganhou o nome de cavalo caramelo. Lá em cima do telhado, e os telhados no sul, a maioria, né? Aquela casinha que a gente desenha na escola, a cidade que eu moro, a maioria das casas não tem laje. Então é aquele telhado assim, triangular, e aquele cavalo em cima daquele telhado. Deus sabe quanto tempo ele ficou ali. E ele foi resgatado. Até animais foram resgatados. Em minha cidade, uma senhora foi resgatada com 15 animais de estimação. Cachorros, gatos. Você pode estar num lugar escuro, sozinho. Se você clamar, o Senhor te ouvirá e irá atrás de você. Como ele fez com esse homem que nem pediu socorro. Mas o próprio pecado, a própria dor, a própria vida manchada pelo pecado já é um grito de socorro, porque Deus sabe que quando se trata de pecado, a gente precisa dele para resolver esse problema. Então Jesus vai lá, cura aquele homem, expulsa os demônios e aquele homem fica bem. Agora olha comigo novamente o versículo, deixa eu achar aqui porque eu li, né, e a minha Bíblia é diferente. Mas olha o que o versículo... Me ajudem, é aquele que diz que estava sentado. 15.
Muito obrigada. Versículo 15 diz: chegaram até onde Jesus estava e viram um homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Como que ele estava, pessoal? Sentado, vestido, em perfeito juízo. Quando Jesus chega na nossa vida, ele faz isso. Aquele homem que vivia preso, que se sacudia o tempo todo a ponto de quebrar a corrente, que andava entre os sepulcros, ou seja, que não tinha sossego, que não tinha quietude, que não tinha tranquilidade. Era uma vida desesperada, ansiosa, inquieta, não sossegava, não sentava, estava o tempo todo para lá e para cá. Isso te lembra alguma mulher da Bíblia? Para quem Jesus disse, ó, você anda inquieta demais. Quem? Marta. E o pão, e não sei o quê, e a pastinha, e não sei o que lá, e a pasta de figo, e as uvas, e o vinho, para lá e para cá, desesperada, sem sossego. Irmãos, em nome de Jesus, a gente precisa aprender a se aquietar. Eu agradeço a Deus pelo chamado missionário, porque a vida missionária, né, Débora? A vida missionária nos ensina tantas coisas que a gente nem sabia que precisava aprender. Uma delas é se aquietar. Como eu falei para vocês hoje de manhã, eu vim para cá sem a minha volta certa. Eu só consegui, devido a toda a situação que a gente está enfrentando, o aeroporto Salgado Filho, que é o principal do estado, fechado. E aí os voos assim, para vários aeroportos pequenos, voos muito caros, horários ruins, não batem com ônibus. Eu não consegui voo para o Rio Grande do Sul. Eu só consegui voo para Florianópolis. Eu vou chegar em Florianópolis 9 horas da manhã, de segunda, dia 1º de julho. E não sei que hora que eu vou chegar na minha casa. Eu não sei. O horário do ônibus de Porto Alegre não bate com o ônibus de Rio Grande. O ônibus de Rio Grande só sai quase 9 horas da noite. Eu vou ficar 9 horas da manhã até 9 horas da noite no aeroporto de Florianópolis. Uma coisa incerta. Mas quando eu me despedi das minhas filhas e do meu marido, eu disse, até o dia 1º de julho. Não sei como, não sei de que maneira, mas o Senhor me trará para a minha casa. Quando vai chegando o mês e você vive de oferta, é um desafio, e muitas vezes, como será? De que maneira será? O Senhor provê. Aqui em Espírito Santo, eu ministrava em uma igreja, e eu não tinha nenhum centavo no meu bolso. O meu marido disse, vamos dar uma volta, vamos conhecer aqui a cidade que a gente está, vamos. E nós saímos andando, as crianças pequenas, as meninas eram pequenas na época, hoje uma tem 14, outra tem 13. E nós andamos e entramos numa farmácia, meu marido queria comprar uma coisa. E aí eu vi um batom que custava R$17, eu não tinha. Eu olhei aquele batom e disse, ai Senhor, eu gostei tanto desse batom, mas eu não tenho. Tá bom, botei o batom lá e segui minha vida. De noite ministrei no culto de mulheres. E ganhei uma cesta com vários produtos. Normalmente eu não abro presente assim, eu chego em casa, eu tenho todo um ritual para abrir presente. Eu chego em casa, eu vejo com carinho, mas sentada com aquela cesta no colo, o Espírito Santo foi dizendo, abre, abre. Eu fiz um buraquinho no plástico, encontrei uma caixinha pequenininha que parecia uma caixinha de batom. Eu falei, batom? Você pode ser um sinal dos céus. Chequei minha mão, peguei batom. Quando eu abri, era exatamente a cor do batom que eu tinha gostado na farmácia. Só que uma marca muito melhor. Se Deus... Eu não sei se há aqui obreiros que vivem em tempo integral, cujo salário vem das mãos do Senhor e não de empresa nenhuma. Eu acredito que haja aqui, né? Se Deus se preocupou em dar batom, certamente não me faltará o arroz e o feijão, e agora nem a erva para o meu chimarrão. Até teve um empresário no Rio de Janeiro que enviou não sei quantas toneladas de erva. E um senhor, né, numa reportagem, ele estava lá e o repórter perguntando, e aí, como é que está ali? Oh, uma barbaridade, não temos água para tomar nosso banho. Ele começou a dizer, e tomando chimarrão, né? E aí o repórter, mas e o mate? Ah, o mate, eu peguei água dali mesmo, esquentei e tomei meu mate. Em casa, sem meu mate, eu não fico. E o empresário enviou não sei quantas toneladas de erva mate para o chimarrão. Ah, meus irmãos, se Deus se preocupa com o chimarrão, muito mais com arroz e feijão, amém? E nós andamos inquietos, de um lado para o outro, querendo prover, querendo fazer. E
fazer do nosso jeito, fazer na nossa hora. Como será? Eu não sei como será o amanhã. Mas eu posso descansar o meu coração, porque eu sei quem escreveu o meu amanhã. O impacto de ter Jesus na vida já gera em você uma atitude de se sentar. Confiar, descansar, se tranquilizar. Eu não tenho o que temer. O Todo-Poderoso está comigo. E Ele me supre de tudo que eu preciso. Esse homem estava sentado, estava como também? Vestido. Irmãos, vestir significa cobrir a sua intimidade. Quantas vezes nós vemos pessoas tão expostas, com a vida exposta, com os erros expostos, com as feridas expostas, com os traumas expostos, carregando vergonhas, carregando culpa, querendo se esconder debaixo de um banco. Mas o Senhor é aquele que cobre a nossa vergonha. Eu amo um texto em Colossenses que diz que a morte de Jesus nos tornou inculpáveis. Inculpáveis diante de Deus. Isso não é algo que você vai conquistar ou construir com o tempo. Isso já está feito. É uma obra pronta, realizada por Cristo na cruz. Ao olhar para você, Deus não enxerga culpa. Eu não preciso andar me expondo. Eu não preciso andar com vergonha. Eu não preciso andar com medo. Eu não preciso ter medo de me aproximar de Deus. A Bíblia diz: aproximemo-nos, pois, diante do trono da graça, a fim de recebermos misericórdia em tempo oportuno. Você pode se achegar a Ele, porque Ele cobre uma multidão de pecados com seu amor. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que é o quê? O favor que eu e você não merecemos. Quantas vezes nós nos expomos tanto? Expomos nossas fraquezas, nossas limitações, nossos medos, nossos receios. Não que a gente deva se fechar e viver numa capa de super-homem ou super-mulher. Mas a gente precisa também encontrar o caminho da discrição. A gente precisa também permitir que Deus cubra o outro. Porque às vezes Deus coloca uma roupa no nosso irmão, a gente vai lá e arranca. Quando eu me converti, eu me aproximei muito de uma irmã mais velha. Uma bênção, uma bênção. Como eu ficava admirada com a personalidade, com a postura dela. E eu comentando com uma pessoa: nossa, essa irmã é uma bênção. Como que eu gosto de estar com ela, como que eu aprendo com ela. E aquela pessoa disse para mim, eu tinha mais ou menos 1 ano de convertida. Ela é uma bênção mesmo, mas há 10 anos atrás ela traiu o marido, sabia? Por que eu precisava saber disso? O que isso ia fazer diferença na minha vida, no meu relacionamento com ela? Isso já não fazia mais diferença nem no relacionamento dela com o marido. O irmão havia perdoado, a vida tinha seguido adiante. Deus cobre e a gente descobre. No ministério pastoral a gente ouve muita coisa, né? Muita coisa, e eu posso contar inúmeros casos, mas lembro de um casal que a esposa decidiu perdoar uma traição. Mas se ele citasse qualquer coisa, ela já, tô de olho, hein? Você veja bem, hein? Na frente de todo mundo. Não demorou muito para que aquele casamento acabasse de fato. Porque o perdão que Deus deu não foi suficiente para o próximo, para a pessoa. Irmãos, as pessoas são cobertas pelo sangue do Cordeiro. Elas são perdoadas, elas têm o direito de refazer e consertar a vida. E se o Senhor as aceitou, quem sou eu para rejeitar? E se o Senhor perdoou, quem sou eu para condenar? E se o Senhor as aproxima, quem sou eu para jogá-las para longe? Eu sou como elas, falha e pecadora. Talvez não tenha pecado, aquele pecado ali. Mas se a gente sentar, eu tenho alguns para te contar. Talvez seja igual a lista do pastor Jeremias Pereira que eu falei hoje de manhã, né? A lista é extensa. Tanta coisa. Se cubra, deixa Deus te cobrir. Talvez você precise se perdoar. Talvez você não se perdoe. O Senhor cobre e você descobre.
Eu não sou digno, todo mundo sabe disso, mas não tira a roupa não. Eu não mereço, é verdade, mas não tira a roupa que ele cobriu. Deixe que ele coloque em você uma veste nova. Amém? E por fim, ele estava sentado, vestido e... Olha, existem coisas que não são pecado, mas são loucura. Loucura. Se você está casado com uma pessoa e sabe que a pessoa não gosta de determinada coisa, e você faz mesmo assim, qual é o nome disso, gente? Loucura. Loucura. Você sabe que a sua esposa não gosta, está fazendo por quê? Sabe que seu marido não gosta, está fazendo por quê? Isso é loucura. Se você foi no médico e o médico disse assim, ó, não vai poder mais tomar cafezinho, e você continua tomando cafezinho, qual é o nome disso? Loucura, gente. Loucura. Se o Senhor disse, 6 dias trabalharás, por que você trabalha 7? Loucura. Se o Senhor disse, no 7º dia descansará, por que você não descansa dia nenhum? Loucura. Loucura. Se você sabe que se você tocar no microfone, você vai ter problema, eu falo isso muito com minhas filhas adolescentes, né? Que adolescente acha que tem superpoder. Aí, não, mãe, não vou cair. Ah, não vai cair? Porque a Bíblia diz que o sábio vê o mal e se desvia. Mas o tolo dá-se por seguro. Ele diz, não vou cair. E cai. Ainda dá trabalho para quem está em pé que vai ter que ir lá pegar ele. Não vai. Se você sabe que você tem problema com bebida, vai chegar perto de bebida para quê? Se você sabe que teve problema com pornografia, olha, vou te falar com toda sinceridade, nem determinadas cenas de filme talvez era para ser vista. Porque aciona gatilho e isso dá problema. Nós estamos vivendo de maneira louca. Comendo o que a gente quer, na quantidade que quer e achando que vai ser saudável. Vivendo como quer, fazendo o que quer e achando que vai ser cheio do Espírito Santo. Vindo para a igreja quando quer, lendo a Bíblia quando lembra. E achando que o Espírito Santo vai trazer uma revelação do alto. Ensinar a palavra. Gente, precisa abrir, precisa ler. Precisa dobrar o joelho e orar. As pessoas dizem, eu posso orar lavando roupa, eu posso orar lavando louça, eu posso orar no ônibus, eu posso orar no carro. É verdade. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Mas isso não substitui o secreto. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com Deus que te ouve no secreto. E no secreto Ele te responderá. Quando você ora sem cessar, você se mantém num ambiente de santidade. Você se mantém conectado com Deus. Mas quando você para tudo para orar, você aprende a dar tempo exclusivo para Deus. É diferente. Eu não posso ser uma mulher casada e ter um casamento saudável e não ter um tempo exclusivo com o meu marido e só com ele. Onde nem as minhas filhas devem estar. Nós vivemos de maneira insana. E a gente quer ter resultado saudável. Não combina. Não combina. Uma evidência de que Jesus reina em nós é sanidade, é juízo. Se eu fizer isso, eu vou adoecer. Se eu fizer isso, eu vou me machucar. Se eu fizer isso, eu vou me ferir. Se eu fizer isso, eu vou gerar contenda. Eu vou gerar problema. Eu vou ter traumas na minha vida. E eu preciso ter juízo para dizer, não. A minha amiga, né? Posso contar seu testemunho, Neide? Quer dizer, agora vai falar o quê? Que não, aqui, né? Tá bom, depois a gente resolve isso lá no particular. Diz ela que estava dominada pelo pãozinho, né? Ela disse, Ana, eu só tive consciência quando meu marido chegou com aquele pãozinho quentinho, botou na mesa. Comi 1, comi 2, comi 3, comi 4, comi 5, comi 6. Não atira pedra na minha amiga, se você nunca comeu mais de um pão. Mais de um já está errado, então não atira pedra. Pãozinho quentinho, ela foi passando aí no Rio de Janeiro, os pães quase tem miolo, né? Vem quentinho, então ele murcha rapidinho. Comeu 6 fácil. Quando ela olhou e aquilo pesou na barriga dela, ela disse, não é possível? Não,
fez uma renúncia, eu vou ficar sem comer pão, porque eu tenho que aprender a me controlar. O Espírito Santo lembrou uma situação da infância, né? Onde que surgiu essa loucura por pão. Cortou o pão, e ela estava numa festa lá e tinha um tipo de coisa que ela decidiu não comer, ficou com vontade de comer, e ela disse assim, olha o seu tamanho, olha o meu, eu piso em você, não vou te comer. E a gente não consegue se controlar diante de uma fatia de pudim. É ou não é? Falta de juízo. Irmãos, falta de juízo. Há situações que você recebe em gabinete pastoral que você diz assim, Senhor, não é diabo isso. Não é pecado. O que é isso? É loucura, irmã. É loucura, irmão. Deixa de ser louco. Para de ficar brigando por causa de toalha. Para de ficar brigando por causa de meia. Para de ficar brigando por causa de pasta de dente, gente. Porque um atrasado, outro não é. A gente fica criando loucuras na nossa vida, adoecendo nossa casa, nossa família, nossos relacionamentos e a nós mesmos. Uma evidência de que Jesus está em você é juízo. Quando você pega uma menina como minha filha de 13 anos, e ela diz assim, quando eu crescer, eu vou ter uma empregada, mãe. E ela vai arrumar minha casa toda, mãe. Aí eu fico pensando assim, eu estouro esse balãozinho agora ou depois? Eu espero, eu deixo que a própria vida ensine para ela, que eu estou com a agulha aqui na mão. Preft. Eu tenho mãe, eu vou ter uma empregada, elas falam, né? Eu disse, gente, tá caro ter empregada, hein? Eu vou trabalhar só de segunda a sexta, 5 horas eu já estou em casa. Aí, querida, tem que fazer pós-doutorado. Porque se nós queremos ter um bom emprego, escute bem você que é jovem. Se você quer ter um bom emprego, com um bom salário, com um bom horário, não existe outro caminho. Ou você vai ser muito queridinho de Jesus, que você não fez nada para conseguir isso, mas Jesus chama tanto que Ele vai abrir as portas. Ou você vai precisar estudar muito. E quando eu digo estudar muito, não é ensino médio. Que estudar até o ensino médio é estudar pouco. Para ter uma condição de vida dessa. É loucura. Um jovem solteiro, que não é casado, não tem filhos, não querer estudar. Depois ele vai trabalhar, vai ver que a conta não bate com o salário que ele ganha. E vai ter que fazer faculdade com um filho pequeno. Não é verdade? Sai de manhã para trabalhar, de noite faculdade, chega em casa meia-noite, começa a ficar irritado, porque não tem tempo para criar filho, não tem tempo para o marido, não tem tempo para a esposa, e aquela coisa, aquela confusão dentro de casa. Qual o nome disso? Qual o nome disso, por favor? Loucura. Talvez não naquele momento, porque está correndo atrás do tempo perdido, mas no tempo em que não tinha filho, não tinha namorado, não tinha esposa, não cuidou dessa área da vida. Ficou no celular, não sei, acordando meio-dia. E não, Deus vai me abençoar. Bota na conta de Deus. Quando Jesus entra na nossa vida, irmãos, é para nos dar juízo. Então, se você é solteiro, seja filho, seja filha. Honre seus pais, contribua com a sua casa, participe do seu lar, cuide das tarefas da sua casa, ajude sua mãe, ajude seu pai. Se há essa necessidade, assuma uma conta. E se você pode, dedique-se aos seus estudos, se forme, faça o que a Bíblia diz em Provérbios. Adquira um campo, plante uma vinha, veja se ela vai produzir boas uvas. Produza o vinho dessa uva e então se case. Mas a gente quer casar sem campo, sem vinha, sem uva e sem verificar se ela é boa. A conta de água, a conta de luz, o aluguel não são autopagáveis. Não funciona. Eu vi uma realidade na cidade que eu moro, porque é uma cidade interior. Eu fiquei horrorizada quando eu cheguei, eu via meninas de 9 anos falando para minha filha que elas estavam se sentindo encalhadas. Eu disse, Yasmin, marca um chá com essas meninas que eu vou dar um choque de realidade de todo mundo. Eu vou falar para elas, o que é a vida 2? Chama elas aqui em casa. Você vê meninas de 13 anos, em namoros de 2, 3 anos. Gente, você encontra mulheres na minha faixa etária que já são avós.
porque foram mães adolescentes. Isso é algo cultural na cidade que eu moro. Os próprios pais, muitas vezes, incentivam esses filhos a namorar cedo. Isso é loucura. Você vê adolescente, 12, 14 anos, já querendo namorar, aquele negócio de namoro. Não quer nem dar satisfação para o pai e para a mãe, vai ter que dar para o namorado. Cedo se envolve em coisas que são bagagens pesadas para a idade. Não seja louco, não seja louca. Recupere a sua sanidade, viva seu tempo, viva a sua estação. Minha irmã, você tem um bebezinho, cuide desse bebezinho. É tempo de ser mãe, é tempo de amamentar, é tempo de cuidar do seu bebê, de sentar com ele, de brincar, de orientar. Nós queremos pular etapas. Não fique com inveja da irmã que já tem filhos adultos, ela pode ir para todas as conferências, todos os retiros, todos os eventos. Você é mãe de um bebê, ele não vai ser bebê para sempre, ele vai crescer. E você vai ter todo o tempo do mundo para fazer o que você quiser. Mas o tempo agora é tempo de ser mãe. Você tem um lar, seja esposa. Seja a dona da sua casa, cuide do seu lar, cuide do seu casamento, cuide da sua vida. Isso é espiritual. Isso é espiritual. Deus se agrada de ver o marido sendo marido, a esposa sendo esposa, o pai sendo pai, a mãe sendo mãe. Ai, muito fácil ela estar falando isso. Ela disse que tem filha, que ela vai embora só dia 1º de julho, já fiz as contas aqui. Vai ficar uma semana viajando. E as filhas dela estão com quem? Com o pai. Com o pai, que também está em tempo integral comigo. E isso só começou a acontecer na minha vida, depois que minhas filhas entraram na adolescência. Enquanto elas eram pequenas, elas iam onde eu ia. Levava, viajava, pegava ônibus, estrada, sempre com elas. Sempre com elas. E não me arrependo dessa jornada, de ter sido mãe, numa época em que eu tinha que ser mãe. Irmãos, nós precisamos viver de maneira sensata. Nós estamos vivendo um mundo tão louco, tão louco. Meu marido costuma dizer, é um absurdo, isso é, né? O marido às vezes fala assim, não, Paula, isso é um absurdo. Nós estamos vivendo um mundo tão louco de inversões de valores, onde o certo está errado, o errado está certo. Que se você for são, se você for ajuizado, se você for para a escola para estudar, se você for para o trabalho para trabalhar, se você estiver no seu trabalho trabalhando e não no WhatsApp, vendo coisa, resolvendo coisa que não tem nada a ver com o trabalho, você está ali vivendo o seu trabalho. Só assim, só fazendo isso, você vai dar um testemunho de Jesus, uau. Que as pessoas dizem assim, uau. Somente indo trabalhar e trabalhando. Aliás, isso também é importante para quem está em tempo integral, porque nós estamos em tempo integral, mas muitas pessoas não. E muitas vezes a pessoa está trabalhando, a gente quer que ela resolva o problema de igreja no horário de trabalho. E fica mandando mensagem para ela resolver o problema. Eu estou em casa, mas a pessoa está trabalhando. E ela precisa trabalhar. Porque fazendo assim, ela dá testemunho de Jesus. Eu quero concluir, irmãos, dizendo que esse homem, diante do impacto, quando as pessoas viram ele sentado, vestido em perfeito juízo, elas ficaram assim, gente, elas se admiravam disso. E ele quis ir com Jesus. Eu quero ir contigo. E Jesus disse, não, para onde você deve ir? Para sua casa. Por quê? Naquela condição de estar preso, amarrado, quem que passava vergonha com aquele homem? Família. Era uma função sem fim, que a família teve que carregar. E Jesus disse, vá lá na sua família, que teve que lidar com o endemoniado preso, e mostre para eles que você não é mais assim. O primeiro lugar que eu e você devemos testemunhar da nova vida de Cristo, em Cristo, são nos lugares em que nós causamos dor quando não éramos de Cristo. Volte para esses lugares. Mostre para a sua família que Jesus está em você. Se como eu, você veio de uma família descrente e você se converteu, talvez um dos primeiros a se converter na sua casa.
Mostre a sua vida com Cristo para os seus colegas de escola, para os seus colegas de trabalho. Mostre o que é ser cristão com a sua atitude, com a sua vida. Aquele homem voltou para a sua casa e ele anunciou uma mensagem simples. Não precisa ser evangelista, não precisa ser missionário, não precisa ser pastor, para virar para uma pessoa e falar para ela: vamos lá em casa tomar um cafezinho, ou vamos lá em casa tomar um chimarrão, que eu quero te contar o que Jesus fez na minha vida. Eu era louca, sabia? Eu era rebelde, eu era desobediente, eu vivia como eu queria, mas hoje, olha como é que é a minha vida, olha como é que é a minha casa, olha como está a minha mente. Jesus me transformou. Nós temos uma responsabilidade social. Como a irmã Flávia falou aqui de manhã, né? Nós temos uma responsabilidade social em mostrar ao mundo que é possível viver uma vida saudável, equilibrada, harmoniosa, plena, andando com Cristo. Eu e você somos uma carta escrita do poder de Jesus. Comece a distribuí-la hoje mesmo. A irmã do louvor cantou uma música aqui e me chamou a atenção quando ela disse assim. Aliás, você me chamou a atenção de muitas maneiras, tá, minha irmã? Mas ela falou assim: essa música é muito importante para mim. Eu não sei em quais circunstâncias ela descobriu essa música. Quais lutas ela enfrentou quando descobriu essa música. Quando encontrou nessa música um acalento para o seu coração. Mas ela compartilhou conosco da sua vida. Essa música é muito importante para mim. Nós temos uma responsabilidade social em virar para o mundo e dizer: Jesus é muito importante para mim. Eu era uma menina de 16 anos, com vários problemas na minha casa, no meu corpo, na minha mente, na minha saúde. Rebelde, desorientada, revoltada com o divórcio dos meus pais, fazendo tudo diferente do que o meu pai me ensinou, sofrendo agressão física de namorado, em noites, em baladas, em uma vida desregrada, trazendo tristeza e sofrimento para o coração da minha mãe. Mas um dia Jesus me alcançou. Jesus me alcançou e fez de mim alguém digna de ter uma família. Um lar, de criar 2 meninas. Ensinar para elas o valor da pureza, o valor da espera, o valor da renúncia. Jesus me viu digna de ser abraçada por um homem de Deus, acolhida, que me assumiu e disse: eu quero casar com você e viver uma vida. A minha resposta a ele só pode ser: digno da minha vida, tu és Jesus. E meu irmão, se você tem entregado a sua vida para o serviço, para a obra, faça como Eliseu, que quando recebeu a capa de Elias e disse a Elias: olha, eu preciso me despedir dos meus pais, eu preciso ir lá na minha casa. Elias disse: olha, você que sabe, mas o que eu estou lançando sobre você é muito nobre. E Eliseu então vai, queima as carroças. E como gostaria de ouvir qualquer bom gaúcho, faz um churrasco com aqueles bois que ele cuidava. Ele queima a carroça e churrasca o boi. Meu irmão, quem põe a mão no arado não pode olhar para trás, porque não há atrás. Não há atrás. Eu não sei se você está aqui, você aqui. Se você é essa pessoa que tem vivido da obra, que tem abraçado as causas de Deus. Você precisa queimar as carroças e churrascar esse boi. Para que você entenda: eu não tenho para onde voltar. Eu não tenho para onde voltar. Eu queimei tudo e me dei por inteira para Cristo. Eu não tenho para onde voltar. Eu saí do Rio de Janeiro, eu não tenho que voltar para o Rio de Janeiro. Eu queimei a carroça. Eu matei o boi, eu assei o boi. Acabou. Eu estou inteira, entregue ao que Ele quer fazer para a minha vida e com a minha vida daqui para frente. Se você recebeu Jesus, queime essas carroças. Mate esses bois. E ande para frente, lembrando sempre: eu não tenho para onde voltar. Eu só tenho para onde ir: Cristo. Que o Senhor abençoe essa igreja, sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém?
pastor.